tive um professor meu que sempre dizia: ou você está numa crise, ou você está saindo de uma crise, ou vai entrar em uma crise. E por mais difícil que isso possa parecer ser verdade, ela é uma verdade. Porque a nossa vida é feita de crises. E a crise ela não é ruim por si só. Se você parar para pensar, nas crises é onde nós temos as lições mais valiosas da vida. São nas crises que normalmente nós somos mais criativos, que nós encontramos soluções que a gente jamais imaginou que ia ter. São nas crises que a gente ouve uma palavra de Deus que a gente jamais pensou que ia ouvir. É na crise que a gente ora mais, é na crise que a gente presta atenção nas coisas que realmente valem a pena, é na crise que a gente ama mais as pessoas. Mas às vezes a gente pensa que só nós passamos por crise, crise profissional, crise de vida ou crise de fé. Mas sabe que a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que passaram por crises. E uma das que mais me chama a atenção é a história de Elias. Elias foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. Elias teve as experiências mais sobrenaturais que você pode imaginar. E uma delas foi particularmente especial. Elias estava envolto com um rei chamado Acabe. E Acabe foi considerado um dos piores reis do Velho Testamento no reino de Israel. E ele não era um pior rei só por ele mesmo. Era porque ele havia casado com uma mulher muito ruim chamada Jezabel. Jezabel não era do povo de Israel. E foi um casamento que misturou povos que não deveriam ser misturados. E Jezabel traz adoração a um Deus chamado Baal. Deus manda Elias para o Monte Carmelo para desafiar os profetas de Baal. E Elias faz isso. Elias chega e desafia 450 profetas de Baal. E o desafio era simples. Havia um novilho e o Deus que mandasse fogo do céu para consumir aquele novilho era o Deus poderoso. Os profetas de Baal começaram a orar e a clamar ao Deus deles, mas nada aconteceu. Então a palavra de Deus diz que Elias inclusive zombava deles, dizendo: quem sabe vocês oram mais alto, o Deus de vocês não está ouvindo, talvez ele foi passear, ou talvez ele está dormindo, se vocês falarem mais alto ainda, talvez ele ouça. E nada acontecia. Então Elias resolveu orar ao Deus de Israel, e fogo desceu do céu e consumiu aquele holocausto. E todo o povo de Israel se prostrou diante do Senhor e reconheceu o poder de Deus. Acabe, muito impactado com aquilo que havia acontecido, vai correndo até Jezabel e conta o que aconteceu. Mas lembre que Jezabel era uma adoradora de Baal. E Jezabel não fica entusiasmada. Pelo contrário, ela diz: eu vou matar Elias. O mensageiro é enviado até Elias e diz: Elias, Jezabel quer te matar. E aí você pode pensar, um homem como Elias, com uma experiência sobrenatural como essa, sabendo do poder de Deus, enfrentou 450 profetas, obviamente que vai enfrentar Jezabel. Mas não é isso que acontece. Elias tem uma crise. Elias foge de Jezabel, foge para o deserto. A palavra de Deus diz que Elias queria morrer, tinha o desejo de morrer, não tinha mais vontade de viver. A palavra também diz que Elias tinha vontade só de dormir. Se você já teve contato com alguém que teve depressão, ou talvez se você já teve depressão, você sabe que esse é um dos indícios de uma pessoa que está em depressão, ela só quer dormir. Portanto, a gente pode considerar que Elias estava em depressão. Elias foge para uma caverna, mas Deus não desiste de Elias. Deus chega até Elias e chama Elias para fora da caverna. Vem um grande vento, mas Deus não está no vento. Vem um terremoto muito forte, mas Deus não estava naquele terremoto. Vem fogo, mas Deus não estava no fogo. E de repente, com uma brisa suave, Deus estava naquela brisa e falou com Elias. Disse que não havia desistido de Elias, por que Elias estava naquele lugar. E Deus diz inclusive: por que tu estás aqui, Elias? Ou seja, Deus estava junto com Elias naquele momento de crise. E aí Elias fala algo muito interessante, ele diz o seguinte: Deus, eu sou um profeta e eu me mantive puro e agora querem me matar, eu sou o único que me mantive puro, eu sou o único que resta. E Deus disse: não, Elias, há mais 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Depois dessa crise, Deus dá uma nova visão para Elias. Elias renova o seu ministério e continua a obra de Deus. Então há várias coisas que nós podemos aprender sobre crise com essa história de Elias. A primeira delas é que mesmo que você esteja em crise, Deus não desiste de você. Deus vai estar com você nessa crise. Talvez você justamente esteja passando por essa crise para aprender algo valioso para colocar em prática ali na frente. O segundo é que quando nós estamos em crise, a tendência nossa é se fazer de vítima. Eu sei porque eu já passei por crises e normalmente é uma defesa nossa para tentar passar por ela.
Ah, nós somos o único que sofre, nós somos o único que passa com isso. Ai, que injustiça isso acontecer comigo. Mas saiba que você não é o único a passar por esse tipo de crise. Você não é a única pessoa a passar por isso. E a última coisa que nós podemos aprender com a história de Elias é que mesmo que você tenha feito coisas extraordinárias, você ainda assim pode entrar em crise. E se você entrar em crise, saiba que Deus não vai abandonar você e saiba que se você passar por essa crise, você pode tirar lições valiosas que podem ser usadas na sua vida, na sua carreira, no seu ministério. Deus quer que nós aprendamos coisas e às vezes é através da crise que nós podemos aprender isso. Então saiba disso, não desperdice uma crise. Pare para pensar o que você pode aprender com essa crise que você está passando ou talvez a crise que daqui a pouco vai chegar. Eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida e traga renovo. Eu espero que você possa aprender lições valiosas para cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe você.